Olá, crianças, tudo bem? Vamos lá, né? Continuar a aula da gente da semana passada. Então, continuando a questão ainda da descolonização da África e da Ásia, né? A gente vai para a questão da Indochina. Indochina, como vocês veem aqui, é uma pequena península que hoje tem 3 países, né? O Vietnã, o Laos e o Camboja, que eram colônias francesas. Então, ex-colônias francesas ocupadas pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a França vai perder o controle desses territórios para o Japão já durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1941, o Viet Minh, a Liga Revolucionária para a Independência do Vietnã, é fundada por Ho Chi Minh, que era o líder do Vietnã, né? Naquela época, de orientação comunista. Então, Ho Chi Minh ele era comunista. E eles vão lutar contra a ocupação japonesa. Até aí, tudo bem. O que vai acontecer quando acaba a Segunda Guerra Mundial? A gente vai ter a Guerra de Independência da Indochina contra a França. Só que a França vinha destruída da Segunda Guerra Mundial. A França tinha perdido grande parte do seu exército, perdeu inclusive sua independência, só vem recuperar com o desembarque da Normandia, a operação, né, do dia D. Então, não tinha como a França manter essa guerra. E aí eles vão ser expulsos em 1954, na Batalha de Dien Bien Phu, não sei. Quem vai saber como é que pronuncia isso, né? Mas o fato é que os franceses vão ser expulsos do Vietnã. Só que o que vai acontecer? A gente vai ter uma conferência lá em Genebra que vai decidir, sem interesse dos países envolvidos, em dividir a Indochina em Laos, Camboja, o Vietnã do Sul e o Vietnã do Norte, né? Dividindo o Vietnã em 2 países. Então veja que a gente tem aqui o Laos, aqui embaixo o Camboja, e essa tirinha aqui acompanhando o litoral é o Vietnã, dividido aqui no meio em Vietnã do Norte, com capital em Hanoi, e o Vietnã do Sul, com capital em Saigon, certo? Vejam que está aqui na fronteira com a China. E aí o que é que a gente vai ter? A Conferência de Genebra vai prever a divisão do Vietnã de forma temporária. O que é que aconteceria com o Vietnã? A gente teria um plebiscito para reunificar o país, juntando o Vietnã do Norte com o Vietnã do Sul. Só que o que vai acontecer? O Vietnã do Sul, que era capitalista, ele vai cancelar o plebiscito por medo de uma vitória dos comunistas. Então, a guerra vai se iniciar porque o Norte não vai aceitar, já que o Sul cancelou o plebiscito, né? Por medo da vitória do Norte. Vejam que a democracia é um instrumento que se usa para defender muitas coisas, mas quem mais defende a democracia, às vezes acaba sendo antidemocrático, né? E aí a Guerra do Vietnã começa entre o Sul e o Norte. O Sul, apoiado pelos Estados Unidos, inicialmente esse apoio vai ser logístico e com entrega de armamentos. E o Norte vai ter o apoio dos Vietcongs, que eram os comunistas do Sul. Então o Sul vai lutar contra o Norte e em uma guerra civil dentro do seu próprio território entre os comunistas e os não comunistas no Vietnã do Sul. E aí a gente vai ter, em 68, a entrada dos Estados Unidos, de fato, na guerra, com mais de 500 mil de soldados, né, dos quais 50 mil vão ser mortos, sendo 2 milhões de soldados americanos, né, 2 milhões e meio de soldados do Vietnã mortos. Em 71, a gente vai ter uma aproximação dos Estados Unidos com a China, né? Fiz aquela visita do presidente americano, se não me engano foi o Reagan, que visita Pequim, né? Qualquer país com o mínimo de juízo na cabeça vai querer ter relações comerciais com a China, porque é o maior mercado do mundo, é 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. E aí o que a gente vai ter? Um bombardeio aos países vizinhos, Laos e Camboja, né, que davam um tipo de suporte indireto ao Vietnã do Norte. E a gente vai tentar neutralizar a influência soviética no Vietnã do Norte, porque nessa época a China tinha rompido relações diplomáticas com a União Soviética. A gente vai ver isso mais à frente, mas tem a ver em grande parte com
as críticas soviéticas ao stalinismo por Khrushchev e com relação ao desejo chinês de ter armas nucleares que a União Soviética nunca vai conceder, vai ficar enrolando, sem de fato conceder esse direito. E aí a ideia era isolar os norte-vietnamitas. Os Estados Unidos vão usar armas químicas que vão ser avassaladoras. Então, uma das principais era o napalm, que era um tipo de gel incendiário que colava no seu corpo e só parava de queimar quando ia até o osso. Então, assim, hoje em dia, por exemplo, o napalm é uma arma banida por convenções internacionais, de tão letal que ela era, né? Fora agentes químicos para matar as plantações e deixar o povo passando fome. Então, o objetivo do bombardeio com esse agente orange era simplesmente matar os norte-vietnamitas de fome para que eles não conseguissem lutar mais ainda. Só que o que vai acontecer? Muitos americanos não vão ver sentido em lutar nessa guerra e ir lá no Vietnã, morrer no Vietnã, num lugar distante, sem sentido nenhum para eles. Então vão surgir vários movimentos pacifistas que vão se organizar na sociedade ali já no começo dos anos 70, né? Aquela influência dos anos 60, dos anos dourados, revolução sexual, segunda onda feminista, o movimento hippie que vai surgir como uma forma de contestação à cultura predominante. A gente vai ter o Festival de Woodstock em 69. A gente vai ter uma série de protestos. A gente vai ter jovens americanos fugindo de casa para não serem alistados, porque o alistamento vai ser compulsório. Então, diante de toda essa oposição social dentro dos Estados Unidos, a gente vai ter a assinatura dos Acordos de Paris, que os Estados Unidos se retiram da Guerra do Vietnã. Isso em 73. Em 75, o Norte vence a guerra tomando Saigon, a capital do Vietnã do Sul, né? Inclusive vão rebatizar a cidade em homenagem a Ho Chi Minh. Então a cidade vai passar a se chamar Ho Chi Minh, né? Esses comunistas são pró-União Soviética, né? Que tomam o poder lá no Laos, junto com o Vietnã do Norte. E os comunistas pró-China tomam o poder no Camboja. Então toda a Indochina vai passar a ser comunista. Só que Laos e o Vietnã com orientação pró-União Soviética e o Camboja com orientação pró-China. Lá no Camboja a gente vai ter o caso do Khmer Vermelho, né, que instaurou uma ditadura extremamente pesada que vai ser responsável por práticas realmente genocidas mesmo. Bom, vamos lá, né? Para terminar então aqui esse assunto da gente e voltar para o Brasil, vamos para a Revolução Chinesa de 1949. É importante destacar o que? Até 1910, a China estava submetida aos interesses estrangeiros lá naquela política do imperialismo. Em 1911 é proclamada a República, então é dado um golpe de Estado. Esse golpe coloca no poder o Kuomintang, que é o Partido Nacionalista Chinês, e esse partido vai governar até meados dos anos 20, só que com grande instabilidade, porque a China estava em uma grande crise econômica, a crise política não se resolvia, então tinha lideranças locais, interesses internos, externos que se impunham à China, então a China não conseguia se governar. Em 1921 é criado o Partido Comunista da China, né, liderado por Mao Tse-tung, que é esse cidadãozinho aqui, bem bonitinho, o menino. E em 1925 existe uma aliança entre o Kuomintang, o Partido Nacionalista, e o Partido Comunista de Mao Tse-tung. Só que o que é que vai acontecer? O líder do Kuomintang, que era o presidente da China, o Sun Yat-sen, ele vai morrer. Quando ele morre, assume Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek era um anticomunista ferrenho. Isso vai levar a uma ruptura dessa aliança entre o Kuomintang, o Partido Nacionalista, e o Partido Comunista. E aí a gente vai ter o início da Guerra Civil Chinesa, que vai ser a tal Revolução Comunista na China, né? Então, em 1927, o Partido Comunista é declarado ilegal, os comunistas vão ser perseguidos, o Kuomintang vai se consolidar no poder e os comunistas vão fugir na chamada Longa Marcha, né, que Mao Tse-tung vai fazer fugindo até chegar aqui no norte da China, e eles vão se estabelecer lá no norte da China.
Só que o que vai acontecer? O Japão vai invadir a China em 1937, antes ainda da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, a invasão da China vai ser uma das causas da guerra entre os Estados Unidos e o Japão dentro da Segunda Guerra Mundial. E aí prevalece aquela ideia, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Se os nacionalistas, se o Kuomintang é inimigo do Japão, se os comunistas são inimigos do Japão, eles vão se aliar em uma aliança provisória contra a invasão japonesa da China. Lembrando que todos sabiam que, acabando a guerra, expulsando os japoneses, a guerra civil iria voltar. E aí o que vai acontecer? Quando o Japão é expulso daqui da China, a guerra civil volta, só que o Partido Comunista vai ter apoio da União Soviética, que estava bem aqui no norte, e que invadiu territórios da China justamente para expulsar os japoneses. E aí, fortalecido com esse apoio soviético, os comunistas vão vencer. Chiang Kai-shek e seus seguidores vão fugir para a ilha de Formosa, que é a ilha de Taiwan, onde vão fundar a República da China. Essa República da China é o que a gente chama hoje de Taiwan, que é um país, só que não é reconhecido por quase ninguém no mundo, porque a China não aceita, a República Popular da China, a China comunista, não reconhece Taiwan, reconhece como uma província rebelde, e qualquer país que porventura venha ter relações com Taiwan, a China corta relações com essas pessoas, com esses países. Então, como ninguém quer perder o mercado chinês, né, a China continental, a República Popular da China, acaba que Taiwan é meio que esquecido, ignorado no cenário político internacional. E aí, com a vitória dos comunistas, a gente vai ter a nacionalização das indústrias e uma reforma agrária, né, que é o básico do que prega o comunismo, pelo menos entendendo por comunismo aquele socialismo realmente existente, aquele modelo soviético de socialismo. E aí vem o primeiro plano quinquenal, bem no modelo da União Soviética lá de Estado. A gente vai ter o quê? Modelo e suporte técnico soviético, ou seja, a implementação do socialismo soviético, ênfase na indústria de base, aquela indústria que basicamente se baseia mas que se baseia na metalurgia, né? No uso dos metais para poder fazer as máquinas lá na indústria de bens de produção, para então a gente ter a indústria de bens de consumo, que é o que produz o que a gente consome, por isso que é bens de consumo, né? Cooperativas no campo, lembrando que cooperativas é uma invenção socialista, tá? Então quem por acaso não gostar de cooperativas ou não gostar de socialismo, saibam que foi uma invenção socialista. E aí, entre 1958 e 62, vem um grande salto para frente de Mao Tse-tung, com grandes subsídios para a agricultura, né? Afinal de contas, alimentar 1 bilhão de pessoas é difícil. O socialismo chinês vai ter uma base rural, porque era muita gente, não tem condições de você empregar todo mundo. Em 1960, vem o rompimento entre a China e a União Soviética, pelos motivos que eu já falei para vocês lá atrás, né? A União Soviética rompe com o stalinismo temporariamente. A China não aceita, a China queria bomba atômica, a União Soviética não quis dar. E aí a gente vai ter esse rompimento quase com direito a uma guerra entre os dois. O grande salto é um fracasso, Mao vai ser afastado. Até aí tudo bem. E vem uma política de reajustamento. Uma nova reorientação, uma nova orientação para a política, para a indústria. Uma centralização administrativa maior ainda, resultando em quê? Em um desnível de crescimento entre o campo e as cidades. Não vai funcionar. E vem a Revolução Cultural da China, né? Se você acompanhar a história da China, realmente é algo muito complicado. Vai ter um fortalecimento do poder de Mao, radicalização ideológica, um engajamento na arte, a arte vai ser usada politicamente, um sentimento anti-ocidental, então tudo que é do Ocidente vai ser criticado por Mao e pelo partido, ridicularização de intelectuais e uma reeducação, quer dizer, a gente vai ter um foco nas escolas político, né? Toda ditadura vai criticar os intelectuais e vai querer mandar nas escolas. Aí, de 1976 em diante, a gente vai ter as grandes modernizações com a morte de Mao, que vão formar o modelo que a gente hoje entende como o modelo chinês, que é um modelo meio capitalista, meio comunista. Tá bom? Então,
Beijo.